entregando esse momento também. Deixa eu só ajeitar o negócio aqui que tá fazendo um barulho chato. Voltei. Vocês ainda estão treinando com o Antônio? Isso. Vamos orar nessa hora, né? Senhor, queremos nos apresentar, Senhor, a Ti, Senhor. Queremos apresentar esse momento, Senhor, a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor, aqui. Nos enche, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor. Nos enche, Senhor. Nos dá revelação, Senhor, daquilo que Tu queres falar conosco, Senhor, nessa tarde. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Precisamos muito, Senhor, de Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque nós podemos ter a plena certeza, Senhor, de que Tu estás conosco, Senhor, em todo momento, Senhor. Tu cuidas de nós, Senhor, em todos os detalhes, Senhor. Senhor, Tu cuidas, Senhor, do nosso sustento, Senhor. Tu cuidas da nossa saúde, Senhor. Tu cuidas, Senhor, da nossa segurança, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos retribuir, Senhor, a todo esse amor, Senhor, e esse cuidado, Senhor, com uma vida, Senhor, completamente entregue, Senhor, a Ti, Senhor. Completamente entregue, Senhor. Em nome de Jesus. Uma vida de adoração, Senhor. Uma vida de adoração, Senhor. Verdadeiros adoradores, Senhor, que Te adoram em espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Vem ser conosco, Senhor, nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Te peço, Senhor, por cada um, Senhor, que já está aqui, Senhor. Aqueles que ainda vão chegar, vão participar, vão assistir depois. Senhor, te peço, Senhor, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja preparando, Senhor, mentes e corações, Senhor, de cada um, Senhor, em nome de Jesus, para receber aquilo que está no Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, uma porção extra, Senhor, do Teu poder, Senhor, para que haja revelação, Senhor, de tudo aquilo que vai ser falado hoje, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos apresentamos, Senhor, mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus. Eu estava meditando sobre o tema da palavra de hoje e me veio à mente um texto de Jeremias 17:7. Diz assim: Feliz é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor. E o Senhor, essas semanas atrás, ele tem ministrado no meu coração uma música. Eu queria ensinar a vocês.
Senhor, olho para ti. Sei que a minha vida está em tuas mãos. Por isso, nada temerei. Posso descansar e confiar em ti. Senhor, olho para ti e sei que a minha vida está em tuas mãos. Por isso, nada temerei. Posso descansar e confiar em ti. O meu refúgio, a minha rocha, minha torre forte, o meu Salvador, o meu amigo, o Deus que é fiel, digno de todo louvor. Declare o meu refúgio, a minha rocha, minha torre forte, o meu Salvador, o meu amigo, o Deus que é fiel, digno de todo louvor. Feliz é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Firmado está, jamais se abalará, pois o Senhor, somente o Senhor, nunca falhará. Feliz é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Firmado está, jamais se abalará, pois o Senhor, somente o Senhor, nunca falhará. Nós temos um Senhor que Ele nunca vai falhar, um Senhor que a gente pode confiar plenamente. Vamos aprender do início. Senhor, olho para ti e sei que a minha vida está em tuas mãos. Por isso, nada temerei. Posso descansar e confiar em ti. Senhor, olho para ti e sei que a minha vida está em tuas mãos. Declare: por isso nada temerei. Posso descansar e confiar em ti. O meu refúgio, a minha rocha, minha torre forte, o meu
Salvador, o meu amigo, o Deus que é fiel, digno de todo louvor, o meu refúgio, a minha rocha, minha torre forte, o meu Salvador, o meu amigo, o Deus que é fiel, digno de todo louvor. Feliz é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Firmado está, jamais se abalará, pois o Senhor, somente o Senhor, nunca falhará. Feliz é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Firmado está, jamais se abalará, pois o Senhor, somente o Senhor, nunca falhará, pois o Senhor, somente o Senhor, nunca falhará. Se você nesse momento puder começar a ministrar essa música, transformando ela em uma oração, dizendo que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa rocha, é a nossa torre forte, é o nosso Salvador, o nosso amigo, o Deus que é fiel, o Deus que é digno de todo louvor. Temos plena confiança em Ti, Pai. Se você pudesse nesse momento ter um momento a sós com Ele, agradecer pelas etapas que você tem na sua vida, pelos momentos alegres e tristes, mas sabemos que feliz é aquele cujo o homem confia no Senhor. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Senhor. Queremos ter a plena confiança, Senhor, de que Tu estás no controle de tudo, Pai. Xerabarara, sererere, cantararara, chorabacere, serabacerara.
continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Será que você poderia declarar isso? Com convicção que Ele continua sendo bom, até mesmo naqueles momentos difíceis, nos momentos em que a gente acha que não tem mais saída. Mas o Senhor, Ele nos dá uma saída, que é Ele mesmo. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Declare: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia que entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Então chega o dia de ver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Sererê, cantararabararara. Jesus, queremos ter a plena confiança em Ti.
toda barreira, limpa toda sujeira, limpa tudo que nos separa de ti. Limpa toda barreira, limpa toda sujeira, limpa, Senhor. Nos dá um coração, nos dá um coração, nos dá um coração. Um coração com mais fé, Jesus, é o que pedimos, Senhor. Tira toda a incredulidade, Senhor. Um coração renovado, um coração transformado pelo Teu Santo Espírito. Feliz é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Firmado está, jamais se abalará, pois o Senhor, somente o Senhor, nunca falhará. Pois o Senhor, somente o Senhor, nunca falhará. Nós somos felizes porque temos o Senhor. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Porque o reino de Deus é justiça e paz e alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor, a nossa força é. Declare alegria. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Porque o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A alegria do Senhor, a nossa força é. Porque a verdadeira alegria, porque a verdadeira alegria está no fruto do Espírito Santo. A alegria do Senhor, a nossa força é. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Vamos do início, alegria. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é.
porque o reino de Deus é justiça e paz e alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor, a nossa força é. Porque a verdadeira alegria está no fruto do Espírito Santo. A alegria do Senhor, a nossa força é. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Na presença de Deus. Vamos todos repetir essa parte que diz assim: porque a verdadeira alegria está no fruto do Espírito Santo. Porque a verdadeira alegria está no fruto do Espírito Santo. Porque a verdadeira alegria está no fruto do Espírito Santo. A alegria do Senhor, a nossa força é. Vamos declarar agora. Porque o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A alegria do Senhor, a nossa força é. Porque o reino de Deus, porque o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A alegria do Senhor, a nossa força é. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Na presença de Deus. Bênção. Aleluia. Glória a Deus. Tá. Chegou a notificação aqui de alguém querendo entrar. Já estava na expectativa para essa ministração. E depois dessas músicas que a gente louvou agora, que o Senhor já foi falado, agora é que eu estou mesmo esperando o que o Senhor vai falar, né? Só queria lembrar, reforçar para os irmãos para estarem atentos, né, à palavra, né? A gente está em reunião, né? Como se estivesse lá
no nosso local de reunião, que a gente também tivesse com a mesma atenção, com o mesmo espírito nesse momento, né? Quem ainda não pegou, puder pegar a Bíblia, a caneta, caderno, né? A gente sabe que no final o João Lucas vai colocar lá o resumo da palavra, e é uma bênção, João Lucas. Mas eu queria incentivar os irmãos a fazerem suas próprias anotações também, né? Porque quando a gente vai anotando assim, o Senhor vai falando muita coisa com a gente, né? E depois a gente pode revisar e pode aprofundar, tá certo? Então, é isso, irmãos. Rafa, teu microfone tá mudo agora. Amém. Amém, gente. Vocês estão me ouvindo bem direitinho? Está todo mundo me ouvindo bem? Me vendo bem? Bom. Sempre fico com essa preocupação, né? Com essas coisas aí. EAD, né? Essa educação ou encontros EADs, né? Não é encontro digital, né? Encontro digital seria o EAD é uma modalidade do digital. Meu amigo Shinerai deve saber disso muito melhor do que eu. Tô certo, China? Tô falando alguma besteira? Tô certo, não tô? Perfeito. Exatamente. Gente, pode parecer que não, sabe? Apesar desse meu jeito ser assim, às vezes parecer que eu sou uma pessoa extrovertida, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida, tá? E eu tenho dito isso esses dias. Eu sou uma pessoa realmente tímida. Essa forma que talvez eu seja hoje, isso foi uma cura do Senhor na minha vida, sabe? Mas eu fui um adolescente extremamente tímido, sempre gosto de falar isso. Eu fui um adolescente extremamente tímido, que eu tinha muita vergonha porque eu achava que todo mundo estava me observando e eu me sentia muito mal, assim, envergonhado com isso. E foi uma cura do Senhor, porque eu sei que não é assim, nós não somos assim, e foi uma liberdade que eu encontrei através do Espírito Santo na Igreja do Senhor. Foi me tornar um pouco do que eu sou hoje, sem dúvida alguma, é muito, e tem muito ainda, da personalidade de Jesus. Então, tenham paciência comigo, que eu realmente sou uma pessoa tímida, tá? O que eu ia colocar, o que eu tenho para colocar um pouco, é o seguinte, né? Eu sei que tem, eu sempre gosto de dizer isso quando começa, eu sei que tem aqueles que não querem e tem aqueles que não podem abrir a câmera, tá? Então, se você puder, né? E se você quiser, abra a sua câmera para a gente poder ver uns aos outros, né? Tudo bem, amigos? Então, if you can and you want, open your can, ok? Para que a gente possa ver uns aos outros, né? We look, acho que é, sei lá, at, depois Vitor me corrige, each others, ok? Tudo bem? Então, vamos embora, gente, ó. Raquel, eu estava com a semana passada falando no grupo com os meninos, e aí eles me perguntaram algumas coisas a respeito da oração, como é que seria da sexta-feira passada. Aí eu falei para eles que eu realmente não estava sabendo muita coisa, porque quem estava responsável pela oração da semana passada era Ellison e Anne e Rebeca, então eles estavam mais cientes das coisas, e graças a Deus por isso. Aí eu fiquei brincando com eles que eu sabia alguma coisa do encontro do próximo sábado. Eu até falei para eles o tema, assim, antes de divulgar, que o tema era contente até o tempo, né? Aí eu fiz as duas perguntas, que eu queria que você lembrasse das duas perguntas. As perguntas foram, relembrando, ok? O tema dessa palavra é contente até o tempo, e o tempo realmente é com letra maiúscula. Não sei se isso está certo
na questão do português, assim, morfologicamente falando, mas no meu coração esse tempo é bem especial. E as duas perguntas que eu fiz para vocês pensarem um pouco aí ao longo da semana era justamente a questão de ainda não é, né? E a outra pergunta muito importante também foi o seguinte, né? Será que o processo não é mais importante do que a concretização, né? Aí Douglas até brincou na hora, dizendo assim, Rafa, quem vai ministrar essa palavra é tu, né? Aí eu disse, por que, Douglas? Tu acha que sou eu? Eu não queria dizer para ele, né? Nem para Vitor. Mas por que não? Porque essas coisas assim, com esses trocadilhos, essas coisas sempre são coisas da tua cabeça. Eu espero que vocês possam entender, ao final de tudo, a ideia que está no meu coração. Deus tinha colocado muita coisa no meu coração para falar. E ontem eu tive uma conversa assim muito de Deus assim com Ellison e com Fernando a respeito da palavra hoje. E o Senhor colocou vários filtros aí no meu coração e eu queria, no nome de Jesus, que vocês possam ser assim abençoados pelo Espírito Santo. Como eu tenho sido com isso que Deus fala comigo desde o início da minha vida com Deus. É algo que sempre fica martelando na minha mente e eu fico tentando me lembrar, porque é uma luta, tá? É uma luta muito grande. Amém. Amém, queridos. Então, eu queria pedir a vocês, antes de começar, de fato, a nossa palavra, no caso, começando já, tá? Eu queria pedir a você o seguinte, existem algumas coisas boas de estarmos longe. Você pode dizer assim, Rafa, o que tem de bom de nós estarmos longe? Veja, o bom é porque se eu mandar você escrever alguma coisa pessoal, que você não queira que ninguém veja, não vai ter ninguém do lado para olhar, porque às vezes você está ali no culto, aí pede para você escrever uma coisa, às vezes você não quer que ninguém saiba, você fica meio que se contorcendo ali do lado. Eu, principalmente, que normalmente estou sentado do lado de Ellison, e Ellison assim, né, Berrons? Ellison vê tudo, sabe? Ellison, realmente, ele vê tudo, não de propósito, inclusive eu quero honrar aqui meu irmão, que meu irmão é um túmulo, tá certo? Além de beleza, Deus também deu a ele a capacidade de guardar o segredo dos outros, então uma boa pessoa para você confiar. Então, mas assim, fique livre agora para fazer, então eu queria que você fizesse essa atividade junto comigo, tá? Eu vou compartilhar aqui uma janela, tá, minha, e eu queria que de fato que vocês abrissem, tá? Essa janela. No caso, vocês abrissem a janela, abrissem um caderno aí para vocês e vocês fizessem junto comigo o que eu tenho para colocar, tá? E não me perdoem que isso se eu estou iniciando a palavra assim, e também se eu demorar aí, gente, 1 hora mais ou menos, não é minha intenção não, tá? Mas eu tenho algumas coisas para escrever, então eu queria que vocês fizessem comigo. Eu estou com uma fila aqui, porque eu já fiz isso antes, para eu não esquecer de nada, tá? Pessoal, se a palavra fala sobre contente até o tempo, né? Se esse é o tema da palavra, então eu queria que no nome de Jesus aí você fizesse a sua linha do tempo junto comigo, tá? Eu queria que você pegasse uma caneta, pega uma caneta aí, fique bem à vontade, tá? Raquel tá lembrando aqui, pedindo para eu esperar um pouquinho, se alguém não tiver ido pegar a caneta. Então vá lá, meu querido, minha querida, pegar a sua caneta, certo? Como Raquel está indo agora. E lembre-se que o que eu quero fazer aqui junto com vocês é uma linha do tempo, tá? Eu quero fazer, sem dúvida alguma, aí juntinho, uma linha do tempo. Estou esperando aí uns minutinhos, tá? Deixa eu só dar uma filada aqui, que eu não estou conseguindo ver a tela. Todo mundo com papel e caneta na mão aí, let's go. Tudo bem, muito legal, muito bom, certo? Eu tenho muitas canetas aqui, Raquel. Se quiser, tem uma especial aqui, viu? Não, ele era rosa. Tudo bem. Então, veja. Então é o seguinte. A minha ideia de fazer isso é o seguinte, gente. Todos nós temos planos. E por mais que você não seja a pessoa mais organizada do mundo, em termos de planos, de expectativas para o futuro, é impossível dizer que nós não pensamos algumas coisas em relação à nossa vida. Isso, sem dúvida alguma,
começou em algum lugar, tá certo? Mas eu não quero que você fique pensando em coisas do passado. Então, eu quero que hoje, nesse momento, a gente comece a nossa linha do tempo a respeito do hoje, tá? De alguma coisinha que a gente tem relacionada a hoje. Então, a gente vai começar a nossa linha do tempo aqui, que me desculpem, mas eu sou professor de física. A gente vai começar aqui no nosso T0, que vocês já sabem, aprenderam hoje, já sabem de muito tempo, que isso é o tempo inicial, tá? Se você quiser chamar de TO também, fica à vontade, filho, tá? Pessoal, eu vou fazer uma linha do tempo genérica, eu vou construindo aqui para vocês terem uma ideia de mais ou menos o que é que eu quero fazer, tá? Todo mundo tem planos a respeito da sua vida. Um exemplo, vamos supor que na ordem cronológica aí da nossa vida, tá? A nossa linha do tempo, no nosso delta T, você sonhou que ao longo dos seus dias, você queria, de fato, um dia estudar inglês. Esse foi um dos planejamentos que você fez a respeito da sua vida. Então, você vai pensando aí em coisas, só vou montar essa para você pensar um pouco aí na sua, tá? Vamos pensar que ao longo da sua vida você quis estudar inglês, tudo bem? Pode ser que seja uma coisa que você já obteve, enfim, não sei, tá? Você pensou aí ao longo da sua vida que você queria de fato estudar inglês. Aí você, depois que você quis estudar inglês, normalmente é uma coisa que vem antes disso que eu vou colocar agora, logo depois, um outro plano que você tem a respeito da sua vida, sei lá, podia ser fazer uma faculdade, isso aqui poderia ser também um bom exemplo de planos que você tinha para construir aí na sua história, tá? Fazer uma faculdade. Da mesma forma, gente, isso eu estou tentando fazer aqui uma ordem meio que lógica e constante aí, que faça uma certa... que tenha uma lógica sequencial, tá? Da mesma forma que depois que você pensa, assim, em uma faculdade, é impossível você não pensar também em um primeiro emprego, tá? Não sei, gente, se você estiver vivendo uma outra fase da sua vida, pode ser que antes disso, na sua linha do tempo, esteja aí, sei lá, gente, eu queria passar de ano. Era o meu sonho, realmente, era passar de ano aqui esse ano. Eu tô quebrada, essas aulas EAD, não estou entendendo nada, realmente queria passar de ano, tá? Queria colocar um parêntese aqui nesse primeiro emprego, porque talvez você já tenha conseguido o seu primeiro emprego, mas o que você está planejando e o que você está esperando para a sua vida, de fato, é uma promoção, sei lá, um emprego melhor, ou alguma coisa relacionada à sua vida profissional que está lhe incomodando e que você tem planos em relação a isso. Tudo bem, gente? Eu fico muito incomodado com esse negócio de eu ficar falando, não saber se vocês estão me ouvindo, tá? Normalmente eu fico pedindo para os meus alunos escreverem no chat. Eu não sei se vocês vão ter assim o mesmo empenho deles para ficar escrevendo no chat aí, legal, amém, não sei o quê, então, mas fiquem livres aí para o que vocês quiserem fazer, tá? Gente, depois que então eu estou tentando construir uma linha do tempo em uma ordem lógica, tá? Então, depois que você pensa no primeiro emprego, poxa, é bem natural que você pense em casar, não é fato? Não tem nenhum problema se você não tiver o sonho de casar, tá? Essa palavra não tem nada a ver com isso. O casamento, ele não é um mandamento, tá? É bom que isso fique bem claro, a palavra não fala em nenhum momento que você tem que casar. Mas você pode ter esse sonho. Eu posso ter o sonho de casar, Rafa, é verdade, tá? Então você pode ter um sonho aí, eu vou escrever aqui um relacionamento como sendo uma coisa bem, um pouco mais genérica, tá? Aí aqui, gente, eu vou botar entre parênteses aqui um casamento. Eu estou fazendo isso aqui bem lento, porque eu quero dar tempo também para você pensar na sua, e eu estou simplesmente colocando exemplos, tá? Em relação a isso. Isso são coisas relacionadas à sua vida, tá certo, pessoal? Isso são coisas totalmente ligadas, relacionadas à sua vida profissional, à sua vida pessoal. Isso influencia nisso tudo, tá? Só que eu vou colocar um parêntese aqui, que não necessariamente está nessa ordem, mas eu acho que é importante colocar. Eu acho que você pode também fazer planos em relação à sua vida com Deus. Isso é lícito, tá certo? Paulo fala algumas coisas para Timóteo em relação a isso, tá? Fala que se ele almeja, naquele contexto ali, o episcopado, glória a Deus, porque boa obra ele almeja, tá? E eu acho que a gente tem que almejar
na casa do Senhor, de fato, cada vez mais ter um relacionamento com o Espírito Santo e mergulhar na sua obra e no desenvolver da sua casa, tá? Mas eu não quero escrever essas coisas assim muito drásticas, então eu botei aqui um exemplozinho em relação à sua casa do Senhor, que aí na sua linha do tempo, como você passou, você pode botar o que você quiser, velho. O que você quiser, você pode colocar, tá? Sei lá, eu botei aqui que você quer ter um grupo familiar cheio de discípulos, porque, sem dúvida alguma, isso está associado com frutificar, com falar de Jesus, com evangelizar. E isso, sem dúvida, é o que mais prende aqui a nossa vida, tá? É o grande objetivo da nossa vida. Eu adorei esse negócio aqui, não sei nem se é muito legal, mas eu estou usando isso, achei lindo para destacar isso. Vocês sabem que eu sou daltônico, né, gente? Eu só queria deixar bem claro que tudo que tiver relacionado à casa de Deus, isso aqui daria para a gente uma outra ministração, porque está associado a essa palavra aqui, tá? O Senhor nos ensine, em primeiro lugar, a ser servo para viver qualquer situação que esteja relacionada na linha do tempo que a gente planejou para a casa do Senhor, relacionada às coisas do Senhor. Sem dúvida alguma, isso está ligado a ser servo, tá? Tudo bem, vocês estão me acompanhando direitinho, né? Quando você faz aqui uma linha do tempo para isso, pessoal, é natural que você estipule prazos, com certeza. Você pode nunca ter pensado exatamente assim, eu queria, aos 27 anos, Rafa, eu queria estar casado, com minha casa cheia de discípulos, eu queria, poxa, meu irmão, mas nada disso aconteceu. Calma. Vamos tentar pensar sobre isso um pouco mais na frente. Por enquanto, eu só quero que você construa a sua e tente colocar idade ou data ou alguma coisa na sua linha do tempo. Não tem nenhum problema você construir a sua linha do tempo. Tudo bem? Let's go. Então, vamos supor que eu, aqui nessa minha linha do tempo hipotética, eu me planejei que eu queria aprender inglês aos 14 anos. Tudo bem? E entrar na faculdade, eu me planejei que eu queria entrar na faculdade aos 18 anos. Isso foi um plano. Pode ser que não tenha acontecido. O meu primeiro emprego, eu me planejei que isso daqui fosse aos meus 21 anos. E a grande promoção da minha vida, porque não acho que as coisas na sua vida vão acontecer instantâneo, pode até acontecer. E você pode não estar pronto para isso, mas se você tiver, amém. Mas normalmente, pessoal, você, no seu primeiro emprego, não é o melhor emprego do mundo. Tudo bem? Vamos supor que você planejou aí um tempo para estar aí com uma boa promoção e, enfim, tranquilo nisso daí, tá? E sem dúvida alguma você pensou que você iria casar aos 25 anos. Se isso foi um dos seus planos, esse daqui, como eu já falei, é uma situação à parte, essa questão do grupo familiar, tá? Essa é a linha do tempo ideal da tua vida, querido. Essa é a linha do tempo ideal, tá? Isso foi aquilo que tu queria. Isso era aquilo que tu desejava. Mas, gente, nem tudo na vida é como a gente realmente acha. Nem tudo na vida acontece daquela forma que a gente queria, né? Então, na nossa linha do tempo, ao longo da nossa história, isso daqui eu vou colocar um T0, já que esse foi o tempo inicial, eu vou colocar um T0 menos T aqui, menos um T', porque isso foi antes do que aconteceu até hoje, né? Com certeza, tá? Então, isso é uma linha do tempo anterior, de coisas que já aconteceu na sua vida. Isso é uma linha do tempo anterior, de coisas que já aconteceu na sua vida, mas que você não planejou. Pode acontecer isso, com certeza. Pode ter acontecido coisas na sua vida que você não planejou, e eu queria que você colocasse isso aí, tá? Eu queria que, de fato, você escrevesse um pouquinho sobre isso. Uma das primeiras coisas que eu coloquei aqui, pessoal, se tem coisas que a gente não planeja na nossa vida, muitas vezes são questões emocionais, mas que nos afetam muito. Então, eu coloquei aqui, desculpa, mas normalmente a gente sempre pensa nisso. Você não planejou, mas aconteceu na sua linha do tempo uma depressão. Tudo bem? Você não planejou, ou então você até planejou, mas você viu que não era aquilo que você queria. Você fez um curso superior que você não queria. Ou então você viveu um problema emocional também que você não queria e não estava planejado. Então, não estava nos meus planos
fazer um curso que eu não queria. Então, eu vou botar um exemplo aqui, que não é, essa aqui não é a minha linha do tempo, tá, gente? Isso é uma linha do tempo genérica, né? Estou construindo aqui, dando exemplos para vocês. Você fez engenharia e não queria fazer engenharia. Ou então, eu, por exemplo, eu passei não sei quantos anos fazendo, passei 2 anos depois da minha formação fazendo mestrado e não foi aquilo que eu vi, não era aquilo que eu imaginei que eu queria, tá? Não vou colocar aqui, não sei se é o caso de ninguém que está aqui, pelo que eu dei uma olhada não, e também não conheço ninguém no nosso meio, mas você não planejou ter filhos, mas você teve, tudo bem? Da mesma forma que você pode colocar aqui em cima que você planejava casar, ter filhos, netos, não sei se tem alguém aqui já nessa fase, mas você poderia ter planejado ter isso aos 40 anos e você não teve ainda. Você já passou dos 40 e não chegou ainda nisso, tá? E tem um ponto muito importante em relação a essas coisas que aconteceram e que você não planejou, tudo bem? Tem um ponto muito, muito importante, que tem coisas que acontecem na vida dos nossos pais que influenciam na nossa linha do tempo, mas certamente a gente não planejou passar por isso, mas isso está presente na linha do tempo da nossa vida. Então eu cheguei aqui e coloquei aqui para a gente que eu botei um tópico, vou até trocar a cor aqui, tá? Vou colocar de preto. Eu coloquei que isso aqui são coisas que aconteceram na vida dos nossos pais, escolhas que foram feitas pelos nossos pais, que influenciam diretamente na nossa vida, gente. Diretamente. Isso é pura verdade. Por mais que isso seja, aos nossos olhos, seja injusto, mas nós, como os filhos, carregamos, muitas vezes, coisas que nós não erramos. Não foram os nossos erros, tá certo? Não foi a nossa culpa, mas nós carregamos porque isso está ligado à vida dos nossos pais. É impossível eu não deixar de falar sobre isso, eu não quero que fique nenhuma brecha, e pelo contrário, eu não estou dizendo aqui que é para você se sentir injustiçado, não, de forma alguma. Jesus disse que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, sem dúvida alguma, aqui ele está falando de perdão, a gente tem que assumir a responsabilidade, fazer o que a gente puder, que esteja ao nosso alcance, honrar os nossos pais e exercer misericórdia, porque erraremos também lá na frente, e será preciso e necessário que outras pessoas exerçam misericórdia sobre as nossas vidas. Mas o que eu quero destacar aqui é porque esse fato aqui, gente, esse fato aqui, ó, ele pode gerar aí na tua vida alguns sentimentos na tua linha do tempo, tá? Sentimentos que você não esperava, mas ele gerou na tua vida. Sentimentos como sentimento de injustiça, tá certo? Sentimento de injustiça, que eu já coloquei aqui, tá? Pode gerar raiva, tá? Que no nome de Jesus está repreendido, que você venha para a luz, e várias situações aí que nós colhemos, tá? Então, esse é, sem dúvida alguma, uma boa parte do tempo aí do que a gente quer trabalhar. Nós temos aqui, gente, a nossa linha do tempo construídazinha aqui. Isso aqui foi um exemplo genérico, tá? Isso aqui foi um exemplo genérico da nossa linhazinha do tempo. Beleza? Tranquilo? Eu espero que tenha dado um tempo legal e necessário aí para você construir a sua. E se você quiser construir ela depois, com mais calma, sem ser com o Rafa falando aqui, incomodando vocês, tá? Amém. Que essa palavra tenha um efeito. É muito importante que a gente construa a nossa linha do tempo. Tudo bem? Beleza? Tamo junto? É muito importante que você faça isso, tá? Voltou agora. É porque eu dei uma alterada aqui no negócio, mas tranquilo, voltou. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque agora eu posso me desvencilhar aqui dessa minha mesa digitalizadora, tá? E posso sentir que eu estou junto com vocês aqui, vou poder ficar olhando aí, tá? Então, agora que eu tenho a minha linha do tempo, eu construí a minha linha do tempo, talvez eu já tivesse isso na minha cabeça, mas agora eu consegui
palpar ela, colocar num papel, porque às vezes a gente tem planos, é uma coisa meio solta, às vezes a gente sente algumas coisas e nunca colocou para ver exatamente aquilo que a gente estava sentindo, o que não deu certo, o que deu certo, tá? A gente entra um pouco na nossa história, naquilo que a gente tem para colocar, tá? Gente, o tema da palavra é contente até o tempo. Me desculpe esse tempo aí que eu passei no Microsoft Whiteboard, tá certo? Brincando. E, sem dúvida alguma, um dos textos principais aí da nossa palavra está lá no texto de Josué 1, tá? Então, a gente vai começar aqui a brincar e a se divertir aí em relação a isso. Bom, acabei de perder o meu... não perdi não. Vê, a gente vai começar a brincar. A gente vai começar a brincar e a ver sobre o texto de Josué 1, tá? Então, abra a sua palavra em Josué 1, abra a sua Bíblia em Josué 1 e a gente começa a falar sobre isso. Gente, eu costumo dizer que tem alguns momentos que eles são eletrizantes na história do plano de Deus. Que, sem dúvida alguma, eles vão nos inspirar e vão nos fascinar a cada vez mais estarmos lendo aquele relato na Bíblia, porque, de alguma forma, aquilo nos inspira. E o texto de Josué 1 é um texto que descreve isso. Se você ficasse todos os dias, eu não sei o que acontece, se isso acontece com vocês, mas comigo, se eu ficar todos os dias lendo o texto de Josué 1, aquilo me inspira, rapaz, dá uma vontade assim, de viver, de fazer a obra do Senhor, de viver para Ele, de ter que os planos dele sejam os da minha vida e tal. Só que isso tem um problema. Se você é um leigo, você nunca leu a palavra, e você abrir aquele texto sem compreensão nenhuma, tá certo? Aquilo pode até ser uma fonte de inspiração para você. Você pode sentir que você está recebendo uma proporção assim estratosférica de promessas para a sua vida. Mas, sem dúvida alguma, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Você vai perder o grande impacto do momento dessa história. Por quê? Porque para a gente entender o texto de Josué 1, que eu quero que a gente leia ele aí, tá? Vamos abrir aí Josué 1, quando Deus fala a Josué e diz assim, Josué, eu vou ler a partir do 2, tá certo? Ele diz assim, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, aí vê o que Deus diz para ele, velho, vê o que Deus diz para ele, para eles entrarem lá depois de 40 anos na terra, diz assim, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aí ele vai dizer assim, ó, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Minha gente, eu não sei com vocês, mas esse texto aqui que ele fala, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi, poxa, eu me sinto, é como se a gente estivesse sabendo e reconhecendo que, de fato, nós estamos recebendo, Canaã representava a nossa herança em Cristo. Então, a gente estava recebendo ali a herança que o Senhor prometeu, que Deus prometeu ao seu povo, que é a terra de Canaã, que é a nossa herança, tá? Só que por que eu estou dizendo isso? Estou falando isso justamente pelo seguinte, porque para a gente entender tudo isso que aconteceu, para a gente entender esse texto com todo a sua profundidade, sem dúvida alguma, é muito importante que a gente entenda o que aconteceu antes. Por isso que, se você lê um texto sem contexto, isso traz um grande problema aí sobre a sua vida, né? Então, eu coloquei aqui que a gente precisa o seguinte, para a gente ler esse texto de tudo o que aconteceu, do plano de Deus, e entender certamente o que representa aquele momento, a gente precisa perceber que depois que Deus deu a promessa a Abraão sobre a descendência, e a terra que seria o seu instrumento para trazer a redenção do homem em toda a criação, a gente sabe que passaram-se vários séculos. A descendência se multiplicou, tá certo? Mas aí logo depois ficou escrava de um povo estranho no Egito, tá certo? E a gente conhece a história, que o Senhor levantou Moisés como um instrumento divino para tirar o povo do Egito, da escravidão, e ser, sem dúvida alguma, o grande mediador de uma aliança
que hoje a gente sabe que é a base de toda a Escritura, que é a base do relacionamento de Deus e o seu povo, tá certo? Só que a gente esquece que quando Deus disse isso a Josué, esse texto, tá certo? Que sem dúvida alguma é uma inspiração, ele estava falando de uma geração que saiu do Egito e não creu. E ficou 40 anos rondando o deserto até morrer o último homem incrédulo. Então, esse texto, ele não fala que você pode sair possuindo todas as coisas como der na sua cabeça, não. Esse texto fala de uma geração que ficou 40 anos no deserto até a intervenção de Deus chegar sobre a vida deles, porque alguns creram. Alguns Deus encontrou fé, encontrou certeza no coração, que a gente sabe que está representado ali por Josué e por Caleb, né? Então, sem dúvida alguma, se vocês estão comigo, dê um legal aí, por favor, no chat, tá? Não estou vendo o chat, mas Raquel vai falar para mim, tá certo? Veja só, então é com este pano de fundo, que obviamente tem muito mais detalhes, que a gente deve ler Josué 1. Porque só assim a gente vai poder entender o efeito e a emoção, de fato, nas palavras de Deus que causaram quando ele disse, levanta-te agora, passa esse Jordão, e quando deu aquelas tremendas promessas a Josué. Uma delas, que é a que toca mais o meu coração, é que diz assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Ninguém te jamais poderá resistir todos os dias da tua vida, tá certo? Então, vê, isso não foi uma simples promessa de Deus que ele resolveu entregar a Josué, tá certo? Isso foi uma promessa de Deus ao povo que estava nele. Foi a consumação dos séculos de preparação dados no momento certo para as pessoas certas. Eu quero que, se você estiver anotando, você anote que as pessoas certas foram aqueles que acreditaram, tá certo? Então, eu quero deixar bem assim salientado e marcado aqui, que é por não ler a palavra de Deus. Às vezes a gente não lê a palavra de Deus no seu devido contexto e muitas vezes aplicamos da forma errada. Se você pegasse esse texto, como eu já falei, e começasse a aplicá-los como se você bem quisesse, com certeza entraria em sérios problemas. Porque, de forma alguma, essa passagem ela nos traz autoridade para tomar posse das coisas com a nossa própria escolha. Nem, sobre forma alguma, achar que você pode se apropriar de qualquer lugar que seja do seu interesse. O que esse texto está dizendo é que Deus delimitou claramente para Josué, no versículo 4, o território que poderia ser pisado. E como eu já falei, a gente sabe que essa terra simboliza a nossa herança em Cristo e não. Se você estiver anotando assim, ó, a terra simboliza a nossa herança em Cristo e, sem dúvida alguma, não simboliza a concretização dos nossos sonhos pessoais. Tudo que eu vou falar agora, gente, o que eu falei agora foi o seguinte, ó, a terra de Canaã, ela representa a nossa herança em Cristo. Sem dúvida alguma, ela está associada, ela representa a concretização dos nossos sonhos pessoais. Então, tudo que eu vou falar agora para vocês, toda essa palavra, contente até o tempo, ela está baseada em um princípio. Isso daqui, gente, não falo eu. Não foi uma coisa que eu pensei da minha cabeça, mas foi uma coisa que o Espírito Santo pediu ao meu amigo, tá certo? Ao meu pastor, Fernando Leão, que eu deixasse isso muito claro para vocês. E eu quero honrar aqui a vida dele, porque foi um tempo muito precioso para mim ontem. Tudo que eu vou falar agora se resume a servos que decidiram depender exclusivamente do tempo, da maneira e da vontade do Senhor. Então, se você se encaixa nesse perfil, que eu creio que todos que estão aqui estamos caminhando, tá certo, para sermos perfeitos nisso, sem dúvida alguma, abra o seu coração e peça que o Espírito Santo abra a sua mente e tire qualquer mentira do diabo em relação à sua linha do tempo. Tudo bem? Eu quero destruir toda mentira que o diabo colocou algum dia sobre a concretização dos teus sonhos, ou sobre a concretização da tua linha do tempo, porque eu quero que você termine essa palavra sabendo que não tem nada a ver com a sua linha do tempo, não tem nada a ver com os seus sonhos.
tudo bem? Não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso, tá certo? Então, para isso, a gente vai mergulhar agora em duas palavras, tá certo? Se o tema é contente até o tempo, eu acho que é importante a gente diferenciar duas palavrinhas, a palavra kairos e a palavra cronos. Quando a gente lê a Bíblia e ela fala de tempo, no português, não é bem assim no original. Esse tempo, ele tem significados diferentes, tá certo? Então, eu quero que agora, para a gente entender bem, a gente diferencie o que é o kairos e o que é o cronos, tá certo? A questão é justamente o seguinte, tá? Para entender, então, eu quero que a gente entenda melhor esse conceito do tempo de Deus e como a gente pode aplicar essas promessas dele na nossa vida. Então, a gente vai examinar essas duas palavras, kairos e cronos, que eu acho que é muito importante para a gente compreender isso. Da mesma forma, eu lembro que eu já ouvi de William muito isso, tá certo? Que é muito importante a gente fazer a distinção entre as palavras gregas ágape, filéu e eros, desculpa, que representam o amor, tá certo? Sem dúvida alguma, isso vai nos ajudar a compreender muito melhor o conceito de amor. Do mesmo jeito que eu entendo que a gente saber diferenciar essas palavras, kairos e cronos, vai nos ajudar a entender muito melhor o conceito do tempo e do plano de Deus. Tudo bem? Beleza, gente? Então, vamos lá. O que é o kairos, tá certo? Vamos começar pelo cronos, que é mais fácil, tá? O que é o cronos? O cronos é um delta T. O cronos é um espaço de tempo. É uma coisa que acontece corrida, tá certo? Sem dúvida alguma, quando a gente colocou ali a nossa linha do tempo, aquilo dali foi cronos. Você estava fazendo uma cronologia da sua vida, mas o kairos não. O kairos, que também representa tempo, é uma ocasião especial, é um tempo determinado. Gente, aquele texto ali de Josué 1, sem dúvida alguma, é um dos maiores kairos, ou seja, uma das maiores intervenções, um dos maiores tempos determinados de Deus para aquele povo, tá certo? Então, o cronos é um delta T, é um intervalo de tempo, é uma coisa relacionada à sua cronologia. O kairos é um tempo especial, é um tempo determinado. Para você entender um pouquinho disso, foi uma coisa que eu me lembrei disso, eu estava olhando no Instagram esses dias, e há um tempo atrás, eu escrevi um texto para a Raquel assim. De vez em quando eu escrevo algumas coisas assim relacionadas às nossas datas comemorativas, porque também é importante regar o amor, não é verdade, gente? Não somente nesses momentos, mas todos os dias, né? Mas eu escrevi para a Raquel o seguinte, eu falei para ela que eu queria que a gente vivesse aquela data muitas vezes e quando estivéssemos juntos, que todo o tempo cronos se transformasse no tempo kairos, ou kairos, tá? Se eu vou falar kairos, me desculpa, mas eu vou falar kairos, tá? Se transformasse no tempo kairos. Por quê? Porque eu queria que todo o cronos que nós temos juntos, até o dia que o Senhor quiser que eu morra, ou que ela morra, ou que os dois morramos, ou se é assim que existe essa palavra, eu queria que aquilo se transformasse num tempo especial, se transformasse num kairos de Deus, uma coisa determinada, que tivesse sempre a intervenção de Deus e a intervenção do Pai, tá certo? Então, tem alguns exemplos de cronos na Bíblia, só para que vocês fiquem aí mais tranquilos, tá? Sem dúvida alguma, quando você lê lá, então se você quiser anotar alguns exemplos para diferenciar cronos e kairos, quando você lê lá Lucas 29, Jesus disse assim, o dono da vinha ausentou-se dos seus pais por muito tempo. Esse tempo é cronos, porque está associado à ideia de demora, tá certo? Está associado à ideia de espaço de tempo, está associado à ideia de intervalo de tempo. Então, Lucas 29 é um exemplo de cronos. Do mesmo jeito que João 5,6, ele disse assim, ó, o paralítico que estivera doente havia muito tempo. Está associado à demora, está associado a intervalo de tempo. Cronos, beleza? Lucas 29 e João 5,6, tá certo? Lucas 29 e João 5,6. Lucas 29, ele disse assim, o dono da vinha ausentou-se dos seus pais por muito tempo, e João 5,6, o paralítico que estivera doente havia muito tempo. Tem outras referências de cronos, se você quiser checar depois, pode dar uma checadinha. Atos 8,11, que ele fala ali de Simão mágico, tá certo?
e Atos 13, 18, que fala justamente do tempo que Deus suportou, né, os costumes do povo de Israel no deserto por aquele tempo de 40 anos. Isso é o tempo de 40 anos, demora, é Cronos, tá certo? Mas Kairos não. Kairos é um tempo determinado, é uma ocasião especial. Josué 1 é uma situação de Kairos de Deus. É uma situação de tempo especial. Do mesmo jeito que se você ler um texto muito conhecido nosso, que é Marcos, deixa eu só checar aqui, tá? Que é o texto de Marcos 1,15. Se você ler lá Marcos 1,15, ele disse justamente o seguinte, né? O que Jesus falou lá? Jesus disse assim, tá? Ele falou assim, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependai-vos e crede no evangelho. Esse tempo não é Cronos, porque esse é o tempo de alguém que foi cumprido, é o tempo de Deus que foi cumprido, é uma ocasião especial, é um tempo determinado, tá certo? É um tempo determinado. Então, esse tempo, sem dúvida alguma, Kairos. Tudo bem? Então, só para que você, se você quiser outras referências do que é Kairos, ou seja, ocasião especial, tempo determinado, anote aí, eu tenho Marcos 13, 32 e 33, eu não vou ler, tá? Senão vai demorar muito. Atos 1, 6 e 7, eu acho que é interessante você ler depois para você ver quando é que a Bíblia está se referindo ao tempo, a demora, a intervalo de tempo, quando é que está se referindo a uma ocasião especial, tempo determinado, ou seja, em alguns contextos a gente pode entender como o tempo de Deus para nossas vidas, tá? E Lucas 12, 56, também é uma situação de Kairos. Lá em Atos 17, esse é o único que eu vou ler aí, porque eu encontrei uma referência de que a gente tem um texto só, os dois tempos. A gente tem Cronos e Kairos. Vê, lá em Atos 17, eu vou ler do 26 ao 30, eu vou ler um pouco rápido, tá, gente? Ele fala assim, ó, um tempinho para vocês lerem, que eu estou vendo que a Raquel está passando ali as folhas da Bíblia ainda, então vou dar um tempinho para vocês encontrarem, tá? Encontraram aí direitinho? Tudo certo? Posso ir? Let's go. Isso quer dizer sim, é? Tá bom, então vou, tá? Aí veio, ele diz assim, ó, de uma só vez, de uma só fez toda a raça humana, 26, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua ação. Isso aí ele está falando de um tempo que foi estabelecido para se ficar ali, tá certo? Ou seja, de uma demora, de um intervalo de tempo. Desculpa, tá certo? Se ele falou que já havia fixado o tempo previamente, isso foi um tempo determinado. Então, isso é o quê? Kairos. Tudo bem? Isso é uma ocasião especial que Deus já tinha estabelecido aquele tempo e aquela situação oportuna para delimitar os limites da habitação do povo ali. Mas se você ler lá o 30, ele fala assim, ó, ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que em todos e em toda parte se arrependam. Esse tempo de ignorância que ele está falando é um tempo de intervalo. Agora sim, é um tempo que passou, é um delta T, é uma linha do tempo, é um tempo cronológico. E se você está achando chato que eu estou falando de delta T, de física, pense como se você fosse um cara que gostasse de literatura. Era ali o conflito entre o realismo e o naturalismo. Os realistas, eles queriam escrever as coisas no tempo cronológico, ou seja, no Cronos, tudo bem? Então, esse é um exemplo aí que você tem Kairos e Cronos. Então, o que acontece? É verdade, Vitor. Esse texto que você falou dos irmãos de Jesus, se eu não me engano, esse texto é da festa dos tabernáculos. Isso está em João 6, tá certo? Isso daí também é um exemplo de Kairos, tá certo? Esse é exemplo de Jesus que Vitor colocou, que é isso mesmo. Esse é um exemplo de Kairos, tá certo? Que Jesus fala que ainda não chegou o tempo, mas que tempo era esse? O tempo de Deus. E que foi muito de Deus também o que você colocou agora. Sabe por quê, Vitinho? Porque
Jesus, o Filho de Deus, a gente sabe que ele se tornou homem, tá certo? A gente sabe que ele se tornou carne, mas ele se submeteu ao Kairos de Deus. Quando ele disse que ainda não chegou o tempo, porque Jesus, os irmãos diziam para ele que ele tinha que ir já, porque ele estava fazendo grandes coisas ali na terra dele, e já era a hora, ele diz que não vai para a festa dos tabernáculos. Por quê? Porque ainda não chegou o tempo. Que tempo era esse? Tempo Kairos, tempo de Deus. Jesus ali, ele se submeteu ao Kairos de Deus. Então, foi muito, muito importante, porque a gente pode fazer um vínculo e caminhar para uma coisa. Quando Deus se levanta e dá ordens que transformam o estático em movimento, é quando a gente deixa o Kairos de Deus agir na nossa vida. Então, veja, o Kairos de Deus na nossa vida é quando ele se levanta e transforma tudo o que está estático, tudo o que está parado em movimento. Ô, Rafa, o que é que tu está querendo dizer com tudo que está estático, com tudo que está em movimento? Tudo que tu planejou. Porque nem tudo acontece da forma que tu achou que fosse acontecer, velho. Tu pode ter achado que tu ia casar aos 30, mas não chegou. Mas quando o Kairos de Deus se manifestar na tua vida, se for o Kairos de Deus para que tu case, o estático vai se transformar em movimento e vai ser de Deus. Por quê? Porque foi a intervenção dele. E nós, seguindo o exemplo do nosso bom Jesus, como lembrou o Vitinho aí, nós precisamos nos submeter até esse tempo especial que foi o Kairos de Deus. Tudo bem? Então, tá claro isso pra gente, que existe uma diferença entre o Cronos e o Kairos. E é óbvio que se eu chegasse e fizesse uma pergunta para vocês agora, não sei se vocês brigarem aí para responder, não, mas eu vou fazer essa pergunta porque eu quero que a partir daqui a gente baseie a nossa história. Se eu chegasse para vocês e dissesse assim, agora que a gente tem uma base, presta atenção porque isso aqui é muito importante, essa pergunta, viu? Let's go. Agora que a gente tem uma base, se eu chegasse para vocês e perguntasse assim, tá, o que é que vocês desejam para a vida de vocês? Vocês desejam manter a linha do tempo que vocês fizeram de acordo com o delta T de vocês, de acordo com o Cronos de vocês, ou vocês desejam que naquela linha do tempo o Kairos de Deus se manifeste? O tempo de Deus se manifeste, o tempo determinado dele se manifeste na sua vida. Gente, depois de tudo que eu coloquei aqui, se eu expliquei direitinho, porque pode ser que eu não tenha explicado direitinho, aí eu peço desculpa a vocês, é que eu fico preocupado se eu estou explicando direitinho, tá? Se eu expliquei direitinho, se o Espírito Santo, através de mim, conseguiu chegar até a vida de vocês, tá certo? Se eu conseguir passar com fidelidade aquilo que o Espírito colocou no meu coração para repartir com vocês, aí eu pergunto a vocês, o que é que vocês querem? Vocês querem manter aquela linha do tempo que eu construí ela na intenção de que fosse um Cronos mesmo, coisas dos meus planos, coisas da minha cabeça, coisas que eu queria, e permanecer no teu Cronos, ou a gente prefere esperar o Kairos de Deus e a manifestação dele, o tempo determinado, para o que não está acontecendo, para o que está estático, entre em movimento, para que você quebre a inércia das coisas que não chegaram ainda na tua vida. Então, sendo assim, a gente entra no meio para o fim da palavra, falta 30% do tempo, tá certo? Eu vou gastar 30% do tempo que eu já gastei até agora, eu vou tentar ser fiel aqui e falar em 20 minutos no máximo, tá? Gente, vê, para isso a gente vai montar um esquema, tá certo? A gente vai montar um esquema. Deixa eu ver o que a Ellison colocou aqui. Recebi hoje de Fernando essa frase do livro A Oração que Funciona. Nada está fora do alcance de oração, se estiver dentro dos limites da vontade de Deus. Amém, mano. Amém. Se a gente orar e se submeter à vontade do Senhor, a tua oração, ela vai o quê? Ganhar o mundo. E quando é que ela vai ganhar o mundo? Quando tu esperar o Kairos de Deus se manifestar. Amém? Felipe também botou aqui um exemplo, lá em Efésios 1, 9 e 10, né? Que fala, descobrindo-nos nos mistérios de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar
a congregar em Cristo todas as coisas na dispensão da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Amém. Mais um exemplo aí de Kairos para a gente. Amém? Tranquilo? Let's go. Então, a gente vai montar um esquema. A pergunta que eu vou fazer agora para vocês, já que a gente recebeu aí do Senhor a resposta de que a gente vai esperar o Kairos, como é que a gente vai viver até lá? Tá certo? Então, a pergunta que eu faço é, então como é que a gente vai viver até o seu dia? Mas esse dia é o dia de quê? Até o dia do Kairos de Deus se manifestar. Até o dia do tempo determinado do Senhor se manifestar nas nossas vidas. Tá certo? A base disso tudo que eu vou falar é a palavra dependência. Então, a gente vai começar a montar o nosso esquema, tá certo? O nosso esquema de viver até o dia da manifestação do Kairos de Deus, ela começa com a palavra depender. Depender de quem, Rafa? Depender do que... Não, é depender de Deus, depender da vontade dele, tá certo? Por que a primeira coisa que está associada à dependência? Porque a partir do momento que você percebe que o tempo de Deus, a intervenção dele, o tempo determinado dele não bate com o cronos que você fez, porque a verdade sempre bate. Gente, você pode olhar para a minha vida, tá? Tá com muita vontade de dizer isso, bicho. Eu tô tanta vontade de dizer isso, tá com muita vontade de dizer isso. Então eu vou falar, eu vou entender como isso sendo uma coisa do Senhor, tá? Você pode olhar para a minha vida, aqueles que me conhecem, e achar que eu tenho uma vida ideal. Sim, porque você pode achar que eu tenho 30 anos, tá? E que eu casei, tá certo? E que eu tenho uma casa, e que eu sou servo do Senhor, mas todos nós temos um cronos, um planejamento, ou coisas que nós não planejamos, mas aconteceu e a gente não queria que acontecesse. E quando a gente vê, isso não bate com um tempo determinado de Deus. Então, isso gera um conflito na nossa mente. Que se a gente não tiver dependendo dele, a gente vai querer, com todas as nossas forças, fazer com que os nossos planos sejam estabelecidos. Fazer com que os nossos planos sejam colocados em prática. Então, a gente precisa depender. Porque quem depende, quando percebe que o tempo de Deus, o Kairos de Deus, não bate com o teu cronos, aprende a esperar. Aprende a esperar. Não toma as rédeas. Não faz de acordo com a sua própria vontade. Espera o tempo determinado de Deus. Eu coloquei aqui alguns exemplos bíblicos de pessoas que esperaram o tempo determinado de Deus. Eu vou começar pelo que esperou menos tempo aqui, viu? Que eu consegui. Davi para ser rei, depois que foi ungido por Samuel, esperou 10 anos. Pessoal, se Davi tivesse ido lá, meu amigo, com toda a força dele, tivesse destruído Saul de uma vez, e ele tivesse, com toda a sua força, com a sua própria vontade, ele tivesse, por sua conta própria, pulado o tempo determinado de Deus, ia ser bom para ele. Ia ser bom para ele. Ele podia até conseguir, mas não ia ser o tempo de Deus. E a gente já sabe que aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Se tu semeia algo que não foi no tempo de Deus, tu vai colher sérias consequências. Então, é muito importante que a gente aprenda a esperar. Um outro exemplo fraquinho também, besteirinha. Davi esperou 10 anos, mais ou menos. Um outro exemplo bestinha foi o povo de Israel ali no deserto, né, gente? 40 anos. 40 anos dando volta, ó. Dando volta. E não cria, não sei o quê. Até Josué 1, o tempo de Deus. E Abraão? Rapaz, Deus chegou para Abraão e disse, rapaz, tu vai ter um filho. Senhor, eu não vou ter, não é possível. Eu tenho não sei quantos anos, minha mulher menos que eu, mas já é impossível. Como é que eu vou ter filho? Tu vai ter um filho. E Abraão ainda foi um pouquinho mais teimoso, né? Porque o que foi que Abraão fez no meio do caminho? Antes de esperar o Kairos de Deus. Se deitou com Agar, surgiu Ismael. Pessoal, às vezes eu fico parando para pensar, a Bíblia não falou muito. O que a gente sabe ali é que o Senhor se compadece de Agar. A palavra fala que o Senhor se compadece de Agar e fala que Ismael vai ser um homem feroz, forte, e vai ter uma descendência de Ismael,
e que de fato a gente sabe que existem os descendentes de Ismael, que são os maometanos, tá certo? São todos descendentes de Ismael. Mas eu fico parando para pensar. Já parou para pensar quais foram as consequências na vida de Abraão de não ter esperado o Kairos de Deus, ter, por conta própria, ter antecipado o Kairos de Deus? A Bíblia fala só de uma coisa. A Bíblia fala que Sara ficou perturbando, desculpa a palavra, mas eu vou dizer assim, que Sara ficou em cima de Agar. Lógico, porque Agar teve o que ela não queria, ela ficou com ciúmes ali. Tu imagina o que Abraão teve que administrar nesse processo? Isso é o que a Bíblia fala. Mas certamente ele colheu uma consequência de não ter esperado o filho da promessa. Isaac, ele representa para nós, sem dúvida alguma, um filho da promessa. Então eu pergunto para tu, nesse tempo de espera, tu vai preferir o quê? Tu vai preferir, por tua conta própria, ir atrás do Ismael, que não é o Kairos de Deus para tu, não é o tempo da promessa, ou tu vai esperar, nem que seja mais uns anozinhos, ou muitos anos, ou que ele nem chegue, porque não é obrigado que o que tu planejou coincida com o tempo de Deus. Talvez o Isaac para tu não seja o que tu planejou, ou o que tu achou que era. Talvez o Isaac seja outra coisa, mas é o Kairos de Deus, é bom, porque é o tempo dele, é a vontade dele. E um outro exemplo muito prático disso é o exemplo de Caleb, né? Se eu chegasse para vocês aqui e perguntasse no meio desses jovens que estão aí, quantos jovens querem ser Josué e Caleb? Todo mundo levantava a mão, né? Meu amigo, esses caras sofreram, viu? Esses caras se levantaram no meio de uma geração e esperaram e decidiram crer. Ó, depois de todo aquele tempo que eles passaram no deserto, aqueles 40 anos lá, a Bíblia fala que Caleb ainda esperou 45 anos para receber a terra de Hebrom. Ele esperou 45 anos para receber a terra de Hebrom, para receber o Kairos de Deus, o tempo de Deus. Um dos maiores exemplos de que você não pode, na verdade eu vou tirar a palavra, você até pode querer por conta própria destruir, tá certo? E com tudo, para antecipar o Kairos de Deus, você até pode fazer isso. Mas se você for da maneira errada, vai ser destruição. Se você ler lá em Números, eu vou tentar resumir a história, é bem grande aqui, eu sei que muitos conhecem. Se você ler lá Números 13 e 14, o que acontece? O povo queria porque queria entrar na terra de Canaã, tá certo? Deus estava muito chateado com o povo e ele fala para Moisés que não sabe mais o que fazer ali com o povo de Israel, porque eles não acreditam, não acreditam, não acreditam. Aí 2 espias vão lá ver a terra. Quem é que vai ver a terra? Josué e Caleb. Aí eles se levantam e dizem assim, olha, eu testemunho que eu vi, eu acredito que essa terra mana leite e mel. O povo não acredita, vai falar com Moisés. Moisés disse que eles não subam. Lá em Números 14, 40 ao 45, diz que eles sobem por conta própria. Os cananeus descem, destroem eles são completamente destruídos, porque tentaram subir para a terra de Canaã antes do tempo determinado de Deus. São completamente destruídos, e por causa disso, Deus disse para Moisés, ele disse assim, ó, por causa disso, nenhum desses vão entrar. Nenhum desses vão entrar. Por quê? Porque não creram, só 2 que creram. Então, esses 2 vão entrar, que foi quem? Josué e Caleb. Então, tem uma coisa muito importante que eu quero que tu deixe bem grifada aí na tua mente. Gente, às vezes, o tempo de Deus não chega para nós, o Kairos de Deus não se manifestou para nós porque a gente não soube esperar. E no meio da espera, a gente perdeu a fé. Pessoal, o povo de Israel não passou 40 anos no deserto porque Deus estava querendo deixar eles lá, não. A Bíblia é muito clara que eles podiam ter passado 1 ano se eles tivessem o quê? Se eles tivessem acreditado. Amém? Então, veja, você depende. Você aprende a depender. Porque se você não depender, você, quando chegar sobre a sua vida que o seu cronos, o que você planejou, não bate com o tempo de Deus, você não vai conseguir esperar. Só que se você conseguir esperar, sabe o que essa espera vai gerar na tua vida? Essa espera vai gerar fé.
A espera gera fé. Tu sabe qual é a consequência da fé nisso? A consequência da fé é tu permanecer em júbilo. É tu permanecer com louvor no meio do processo, daquelas coisas que você espera e daquelas coisas que você ainda não conseguiu, ou que talvez nem venham. A palavra fala que muitos profetas não viram a sua promessa ser concretizada. Mas o final não é o mais importante. O mais importante é o processo. Porque se o processo nos ensina a depender, se o processo nos ensina a esperar, o processo nos ensina a ter fé, o processo move o nosso coração a crer que o tempo de Deus é o melhor para nós, e o processo nos ensina a exercitar o idioma do reino de Deus, que é o louvor. O que nós estamos aprendendo? Nós estamos aprendendo a estar contentes. Mas, Rafa, contente quer dizer o quê? Contente, se você está no Google aí, uma das primeiras coisas que vai dizer é que contente é estar em júbilo. Então, enquanto o Kairos de Deus não se manifestou ainda na tua vida, tu permanece esperando, tu permanece acreditando e tu permanece em júbilo até o quê? Até o tempo. Até o tempo do Kairos de Deus se manifestar sobre ti. Só que, gente, não é tão simples assim, né? Por quê? Porque depois que tu permanece com isso tudo, esperando, com fé, com júbilo, o que vai a consequência disso para ti? A consequência é que tu vai se submeter. Tu vai se submeter a esperar o Isaac e não o Ismael. Tu vai se submeter a esperar a terra de Hebron e não qualquer outra coisa que a Caleb achasse que fosse importante para a vida dele. Então, por isso, eu deixo para ti aí, entre a fé e o submeter do nosso esquema, eu deixo para ti aí o seguinte, vê bem, lá em Mateus 5:14, é uma bem-aventurança muito conhecida de nós. Oi. Espera, fé e júbilo. Isso. As etapas seriam. Eu vou anotar isso no final, tá, gente? Para vocês, que me perguntou quais seriam as etapas. Aí eu vou anotar isso depois no final, tá? O final é depender. O início começa com depender. Depender para quê? Para você entender que talvez o tempo determinado de Deus não coincida com o seu cronos, com a linha do tempo que você fez para você. Isso faz com que você espere, como fez Abraão, como fez o povo no deserto, como fez Davi, como fez Caleb. Essa espera gera fé. A fé gera o exercer do idioma do reino de Deus, que é o louvor. E depois disso tudo, a gente faz o quê? A gente se submete. A gente se submete a que o tempo de Deus não seja o nosso tempo. Logo, como é que a gente deve permanecer entre a fé e o se submeter? Lembrando que entre a fé e submeter tem o quê? Tem o permanecer em júbilo, permanecer contente. Jesus deu uma dica sobre isso. Jesus fala lá em Mateus 5:4, Jesus falou que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu cheguei com o Fernando ontem porque eu não queria falar nada que não fosse das escrituras aqui para nós, mas Deus estava falando no meu coração que uma das coisas que Jesus estava querendo falar aqui era justamente o seguinte, que bem-aventurados que choram porque serão consolados. Pessoal, entre você acreditar e entre você permanecer louvando até o se submeter, a gente vai ter que chorar muito. A gente vai ter que ser muito consolado, porque a gente precisa entender que a gente vai ter uma guerra. A gente vai viver em guerra para exercer a nossa própria vontade, para fazer os nossos desejos, ou seja, bem-aventurados que choram porque serão consolados, que a gente chore muito diante do trono de Deus nesse processo, lamentando os nossos pecados. Jesus, sem dúvida alguma, estava querendo dizer e falar sobre isso, gente. Bem-aventurados os que choram, lamentando os seus pecados. Depois que tu acredita,
para tu chegar até o se submeter, ou seja, passar pelo júbilo, permanecer contente, a gente tem que chorar muito diante do trono de Deus, lamentando os nossos pecados. E depois que a gente alcança isso, Jesus fala logo no 5:5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Pessoal, Jesus não estava falando só nesse aspecto que felizes são os mansos, porque herdarão a terra. Poxa, gente, eu acho o Ellison um cara tão calminho, ele é tão calminho, gente. Jesus não estava falando disso não só, cara. Jesus estava falando que bem-aventurados são os mansos, mas os mansos também que se dobram à vontade do Senhor, porque herdarão a terra. Alguns de nós, pessoal, nunca alcançaremos a promessa, tá certo? Nunca veremos a promessa para um grupo total. Deus deu a promessa para Moisés, por algum motivo Moisés não entrou na terra de Canaã, sei lá, ele decidiu o que aconteceu ali, vamos perguntar a ele, se um dia a gente se encontrar com ele, por que ele colocou o cajado ali naquela pedra, a gente não sabe, ele não viu, mas ele creu na promessa. Talvez a gente tenha que crer uma promessa para um grupo, ou talvez algo que a gente planejou para nós, não coincida com o Kairos de Deus. Se não coincidiu com o Kairos de Deus, não tem problema, o importante é que a gente permaneça manso. Para quê? Para que a gente possa se submeter quando o Kairos de Deus, a vontade de Deus, o tempo determinado de Deus seja diferente do nosso tempo e até o plano de Deus seja diferente do nosso tempo. E é muito importante que a gente entenda que a gente não pode antecipar esse tempo, tá certo? A palavra fala que tem uma maneira só de antecipar esse tempo, antecipando a vinda do Senhor. Lá em 2 Pedro, ele fala que a gente pode antecipar o tempo de Deus, a vinda de Deus. Eu, Rafa, creio que é crendo e se submetendo. O Senhor pode encontrar no nosso coração ali aptidão, tá certo? Para que a gente possa alcançar aquilo que Ele espera para nós. Mas, sem dúvida alguma, o processo é mais importante do que a concretização, porque o processo nos ensinou a sermos discípulos. E nós estamos aqui para aprender a ser discípulo, porque se tu aprendeu a esperar, se tu aprendeu a ter fé, se tu aprendeu a permanecer em júbilo, e se tu aprendeu a se submeter, tem alguma coisa mais importante do que o processo? Sem dúvida alguma, não tem nada mais importante do que o processo. E isso só vai gerar no nosso coração, contentamento, a alegria de saber que estamos esperando ou alcançamos o Kairos de Deus, o tempo determinado de Deus para as nossas vidas. Tudo bem, gente? Então, se você fosse fazer um esqueminha, eu vou fazer ele bem rápido aqui, tá? Vocês sabem que eu gosto de fechar as coisas. Eu vou fazer aqui ele bem rápido, ó. Se você fosse fazer um esqueminha das coisas que eu já falei, a respeito da pergunta inicial lá que eu fiz para ti, né? Como viver até o dia do Kairos de Deus? Se tu fosse, de fato, aí ver essa pergunta, viver isso, seria o seguinte. Até esse dia... Estão vendo aí já? Estão vendo aí direitinho? Pronto. Até esse dia, sem dúvida alguma, a palavra mais importante que não pode faltar aí na nossa história é que nós somos pessoas dependentes. Então, a palavra é dependência. Depois que você cai aí no processo da dependência, você vai perceber que talvez, vou escrever meio feio aqui, tá, gente? Que eu vou escrever bem rápido por causa do tempo, não quero também ficar tomando muito, tá? O Kairos dele não bate com o teu Cronos. Não bate com o seu Cronos, tá? O que eu estou querendo dizer aqui que não bate com o seu Cronos? Não bate com aquela linha do tempo lá, bonitinha, que tu planejou para a tua vida, tá certo? O que isso vai gerar no nosso coração? Eu gosto quando fica mais grosso assim, tá? O que isso vai gerar no nosso coração? O que isso gera no nosso coração? Isso ensina para nós a esperar.
Assim como aconteceu com quem? Assim como aconteceu com Abraão, com o povo no deserto, tá certo? Como aconteceu com Caleb, como aconteceu com Davi. Beleza? E esse processo de espera gera no nosso coração o quê? Fé, que é o que Deus espera de nós, é o que Deus esperava do povo de Israel. Isso faz com que a gente permaneça como? Isso faz com que a gente permaneça em júbilo, contente, esperando o quê? O Kairós de Deus. Isso, o júbilo, vai ensinar a gente, no meio da nossa própria vontade, a se o quê? A se submeter. E a submissão faz com que a gente herde a terra. Foi o que Deus disse, foi o que Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Só que, gente, depois que tu se submeter, a única coisa que está faltando é tu olhar para o Kairós de Deus. Se tu chegou aqui nesse processo de se submeter, que o tempo dele não coincide com o teu tempo, tu volta para o Kairós de Deus. Só que se tu chegou até aqui, depois de passar por isso tudo, tu voltou para o Kairós de Deus, é porque como discípulos de Jesus, como pessoas que estão submissas e debaixo do governo de Deus, nós alcançamos ou permanecemos aonde? Na dependência. Gente, essa palavra é mais do que uma palavra sobre contentamento, porque permanecer contente é um processo. Escuta o que eu estou te dizendo, ó. Deu para pegar isso daí? Eu não vou tirar a apresentação não, tá? Dá um tempinho para vocês copiarem aí, tá? Vê, repetindo. Tudo começa no depender. Quando a gente depende, a gente pode entender que o tempo dele não bate com o nosso tempo. Isso gera em nós a espera. A espera gera o quê? Fé. Ela tem que gerar fé. Para não acontecer o que aconteceu ali com o povo de Israel, ali em Números, acho que é 14, 40, 45, tentaram entrar por conta própria sem acreditar, tchau. A fé gera em nós o quê? Júbilo, louvor, o exercer do idioma do reino de Deus. Isso ensina a nós, como discípulos, a o quê? A nos submeter à vontade dele, que pode ser que não seja a nossa. Pode ser que não seja aquilo que você pensou lá na sua linha do tempo. Isso traz a gente de volta para quê? Isso traz a gente de volta para encontrar o Kairos, o tempo de Deus. Passamos pelo processo, estamos aptos, tá certo? Só que quando você encontra o Kairos de Deus, você volta para onde? Você volta para a dependência. Porque a vida é cíclica, gente. É muito comum, ora, a gente ter tudo, ora, a gente não ter nada. Então, o que eu estou dizendo para ti é o seguinte, essa palavra é muito mais do que uma palavra de contentamento. Porque o... Peraí que a Raquel está falando, ela está perguntando um negócio aqui que eu vou falar o que ela está perguntando, tá? Permanecer em júbilo, tu falou alguma coisa sobre isso? Eu falei sobre permanecer em júbilo. Durante o processo. Eu falei que eu acho que foi isso que eu disse. Eu falei que o permanecer em júbilo durante o processo é você exercer Mateus 5,4, que fala que bem-aventurados que choram porque serão consolados. Então, uma das formas da gente permanecer louvando é chorar diante do trono de Deus pelos nossos pecados e pelas nossas falhas, ou seja, na luz, trazendo, abrindo o coração, tá? E fazendo com que todas as nossas inquietações, porque ninguém é perfeito, a gente não vai viver uma vida perfeita de achar que no meio desse processo a gente não vai se sentir revoltado ou a gente não vai sentir que está com vontade de desistir. Então é por isso que a gente tem que estar ali, ó, chorando diante do trono de Deus. Para quê? Para que a gente permaneça em júbilo e consiga se submeter. Tudo bem? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, o que eu estou colocando aqui para a gente,
é que, gente, essa palavra sobre contentamento é um processo. Você dizer que contente até o tempo é um processo. Mas, gente, o alicerce do contentamento é uma vida de dependência. Essa palavra, ela pode até parecer que é sobre contentamento, mas, na verdade, essa palavra é uma palavra de dependência. Essa palavra é uma palavra de aprender a depender do Senhor até o seu tempo. Porque quando a gente aprende a depender, naturalmente a gente vai estar contente. Só que às vezes, quando você não aprende a depender, quando você planejou para a sua vida casar aos 25 e você só vai casar aos 40, ou então você não vai casar, se você não depende, você pode querer o Ismael. Eu queria dar um parêntese nisso, gente, ó. Cuidado com isso, tá? Olha, gente, eu amo Raquel. Raquel, sem dúvida alguma, eu tenho fé nisso, que ela foi o Isaac de Deus para mim, tá? Se hoje você chegasse para mim e perguntasse assim, Rafa, eu casei, eu tinha 25 anos, tá certo? Se você perguntasse assim para mim, Rafa, o que tu preferia? Tu preferia a Raquel da tua vida aos 40 ou o Ismael da tua vida aos 25? Eu não preciso nem responder, gente. O diabo, ele coloca uma mentira na vida da gente. O diabo coloca uma mentira na vida da gente que se você casar aos 30 ou aos 35, porque você não vai esperar o Isaac, esses 10 anos vão fazer tanta diferença na tua vida. O que vai fazer diferença na tua vida é porque se tu casar aos 25 com o Ismael e, desculpa, morrer aos 60, tu passou 35 anos sem a promessa de Deus, sem o kairós de Deus para tu. Mas se tu casar aos 40, tu passou 20 anos com a promessa de Deus, com o kairós de Deus para tu. Não é melhor esperar os 15 anos e passar 20 feliz com o tempo de Deus? Ou então, se não é para ti, talvez, gente, fazer um curso superior não seja de Deus para mim. Ter filhos não seja de Deus para mim. Mas não é o dele, não é o kairós dele, não é o tempo de Deus. Então, por isso eu permaneço contente. Eu permaneço em dependência. Para encerrar, eu queria ler 2 textos, tá? Um deles está lá em 1 João 5,14. Está lá em 1 João 5,14. Que fala sobre a intercessão, né? E fala, 1 João 5,14 diz assim, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Faz o teu cronos, faz a tua linha do tempo, mas tem uma confiança, essa é a dependência que tu tem nele, porque a dependência gera fé, e fé é o quê? Confiança. Que se for da vontade dele, ou seja, se for o kairós dele para tu, se for o tempo determinado para tu, ele vai te ouvir. Mas se não for, ele não vai. E glória a Deus por isso, porque não foi o kairós dele para a gente. Amém. E lá em Isaías 9, texto muito conhecido da gente, né? Rodolfo Abrantes fez uma música muito preciosa, tá? Lá em Isaías 9, ele fala sobre o seguinte, certo? Lá em Isaías 9, ele fala, Isaías 9, 6 e 7, Isaías profetizou sobre a vida de Jesus, né? Então ele disse assim, ó, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Essa palavra é mais do que uma palavra sobre contentamento. Essa palavra é uma palavra sobre governo. Essa palavra é uma palavra sobre dependência. Deus fez com que Isaías profetizasse há muitos anos atrás, gente, muitos anos antes de Jesus vir, que quando ele viesse,
o príncipe da paz, o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte. Isso ia ser para que aumentasse o governo dele e viesse paz sem fim. Então, que nessa tarde o Senhor fale aos nossos corações, que a gente possa mergulhar, para que possamos nos enxertar dentro do limite ilimitado do governo de Deus, para que a gente possa alcançar paz sem fim, para que a gente possa alcançar paz sem fim. E só fazendo um parênteses para terminar, de fato, eu falei que se você olha para a minha vida e acha que a minha vida foi, você pode olhar e dizer assim, você pode falar isso, né? Porque aconteceu isso contigo, aconteceu aquilo. Gente, tem tanta coisa na minha vida que eu não imaginei que acontecesse, tá certo? E eu tive que me submeter ao kairos de Deus, ao tempo determinado de Deus. Posso dar 2 exemplos para vocês. O primeiro eu sempre falo, mas eu acho que sempre vale falar isso. Gente, eu realmente achei que aos meus 30 anos eu já teria feito doutorado. E, sinceramente, olhando para a minha vida hoje, eu não tenho a menor perspectiva de fazer um doutorado. Menor perspectiva. O que eu posso olhar para isso? Foi o meu Cronos, foi a minha linha do tempo, mas não era o kairos de Deus para mim. E eu tô o quê? Eu tô feliz, eu me submeto. Por quê? Porque nesse processo eu escolhi permanecer, esperando, tendo fé e acreditando que se for o kairos de Deus para mim, no tempo determinado, isso vai acontecer. E, por fim, lembrando que essa palavra é uma palavra sobre governo, lembrando que essa palavra é uma palavra sobre dependência, eu queria te dizer que o que é ilimitado é a gente mergulhar em conhecer o Senhor Jesus. Então, que nesses tempos, essa juventude que a gente tem hoje, eu me incluo também no meio disso, que isso venha a ser o principal objetivo da nossa vida, aprender a depender do Senhor, tá? E aprender a saber que muitas coisas daquilo que a gente espera não vai acontecer, porque não foi o tempo dele para nós. Então, quando eu coloquei lá, contente até o tempo, é contente até que tempo? Até o tempo do Senhor, até o kairos dele. Mas por que contente? Porque o contente gera louvor. A pessoa contente, ela permanece louvando, e isso tem que alicerce, o depender. E quando a gente aprende a depender, no processo a gente viveu a vida de Deus para nós, porque dependência só existe aqueles que se deixam governar pelo Senhor. Então eu te respondo a pergunta, ainda não é o tempo, e agora? E agora que tu tem que aprender a depender. E se o processo for mais importante do que a concretização? Ele é mais importante do que a concretização. Por quê? Porque é no processo que tu aprende a depender. E quando a gente aprende a depender, a gente aprende a ser discípulos de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fui claro. Espero que vocês tenham recebido essa palavra com muito amor e muito carinho. Amém, meus irmãos. Desculpem aí se eu falei bastante, mas era algo que estava no meu coração para dividir com você, tá certo? Amém. Acabei de ver que Paulinho estava aqui. Misericórdia, Senhor. Deixa eu ver aqui. Paulinho botou aqui uma coisa que diz assim, o melhor na realidade não é ver a vitória após a guerra, e sim a comunhão que você tem com Deus durante o combate. Amém, Paulinho. Ou seja, o processo é que importa. Por quê? Porque é no processo que a gente aprende a depender. E quando a gente aprende a depender, nós cumprimos o grande mistério da vida de Deus, que é o quê? Ser governado por Ele. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Que sejamos felizes e que Deus nos abençoe para que possamos permanecer felizes até o kairos dele para nós, que nem sempre coincide com o nosso
Pronto. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Vou parar de falar agora aqui um pouquinho, tá?